Oi, caros alunos, tudo bom? Hoje é a nossa terceira aula, dos Sistemas Integrados de Produção em Agropecuária. Vamos estar trabalhando modalidades de sistemas e, dentro dessas modalidades, as estratégias para a condução dos sistemas integrados. Bom, pessoal, o setor agropecuário, ele vem sofrendo grandes transformações. Muitas dessas transformações são motivadas, pelo aumento nos custos de produção. Tá caro produzir, porque tudo é cotado em dólar. E o mercado mais competitivo. Isso exige um aumento na produtividade da atividade. Dentro dessa produtividade, temos que aumentar a qualidade e a rentabilidade. E nós não podemos comprometer o meio ambiente. Ou seja, evitar o desmatamento, evitar contaminações. Para atingir esses objetivos, uma alternativa, muito utilizada aí nos últimos anos e que vem se destacando é o sistema de integração. E esse sistema ele incorpora atividades de produção agrícola, pecuária e também florestal, conhecido como silvicultura, em dimensões espaciais ou temporais, ou seja, pode ser tudo no mesmo espaço ou alternando o tempo. Num período eu tenho pecuária, no outro período eu tenho produção agrícola, certo? Ou então no mesmo local eu tenho os dois, eu tenho floresta e produção agrícola, ou floresta e pecuária tudo junto. Buscando efeito sinérgico, entre esses componentes, dos agrossistemas para sustentar a unidade de produção, contemplando uma adequação ambiental e valorizando o capital natural do ambiente. Bom, pessoal, os sistemas de integração, podem ser classificados, e definidos basicamente em quatro grandes grupos. Dentro desses quatro grandes grupos, a gente encontra outros subgrupos, que é uma pequena variação dentro desses grandes grupos, tá? O primeiro grande grupo que nós temos aí é a integração lavoura-pecuária, ou agropastoril. Ele é um sistema de produção que integra o componente agrícola e a pecuária em rotação, consórcio ou sucessão. Como assim? Rotação, eu entro primeiro com a pecuária, depois com a lavoura, pecuária e lavoura. Ou então, o que acontece? Consórcio, eu entro com a lavoura e entre linha lavoura, tipo exemplo, eu tenho uma plantação de milho. Na linha do milho, eu já entro, com a branquiária, certo? Que vai produzir alimento para o gado. Assim que eu colher o milho, eu solto o gado nessa área. Ou sucessão. O que é a sucessão? Rotação é quando eu demoro um ciclo maior para entrar novamente com aquela cultura. Ou seja, eu trabalhei 2 anos com lavoura e depois eu entro com o gado. Então, o gado só entra na minha área a cada 2 anos. Isso é uma rotação. Sucessão, num período eu trabalho com soja, logo em seguida eu entro com o gado, depois eu planto milho, logo em seguida eu entro com o gado. É um lavoura, outro pecuária, um período de lavoura, outro de pecuária, na mesma área, em um mesmo ano agrícola ou por vários anos agrícolas, em sequência ou intercalados. Então, eu também posso intercalar essa metodologia minha. Esses 2 anos eu vou fazer rotação. Não, nos próximos 3 anos eu vou consorciar. Vai depender do que está dando lucro, pessoal, e de como está meu solo ou do que eu preciso recuperar na minha área, certo? Esse sistema, pessoal, agropastoril, ele é o mais simples e também o mais utilizado na região centro-oeste, região de Cerrado, certo? Onde nós temos tanto regiões com lavoura ou com pecuária. Por que esse sistema é tão usado aqui na região centro-oeste? Simples, por causa da recuperação de pastagens. Principalmente para isso que esse sistema é utilizado, certo? E essa recuperação de pastagem é feita através da rotação. Então, eu tenho pecuária e lavoura. Quando eu planto lavoura, eu uso graníferas como soja, arroz, milho e sorgo. E na época da pecuária, logicamente, eu entro com o gado.
Aqui, né, pessoal, um exemplo. Na mesma área, de um lado tem um pasto tradicional, plantado com capim-marandu, e do outro lado, eu tenho um pasto onde faz esse sistema, né, agropecuária junto com lavoura. A gente percebe a diferença na época da seca. De um lado tá tudo seco, acabado, e do outro a gente ainda encontra alimento pro gado, porque esse solo ele tem uma qualidade maior. E nesse sistema, pessoal, a gente preza a recuperação ou reforma de pastagens degradadas. Porque a degradação das pastagens é o fator mais importante na atualidade. Ela compromete a sustentabilidade da produção animal, e não só animal, mas também a questão do meio ambiente. E como que eu vou fazer essa integração, né, Ana? Quais são os tipos de integração? Então, eu trago alguns exemplos para você. Eu posso fazer o consórcio de culturas anuais com a forrageira, né? O que acontece? A forrageira ela faz o aproveitamento da adubação aplicada para a cultura anual, além de proporcionar forragem de alta qualidade, o que reduz o custo com a implementação de nova pastagem. Então, esse tipo de integração ele é muito benéfico para o solo, né, para o produtor na questão de economia e para o gado, que terá alimento de alta qualidade. Eu também posso ter a sucessão lavoura anual com pastagem anual. Então, num ano eu tenho somente lavoura, no outro ano eu tenho somente pastagem. Então, é uma rotação cultura anual forrageira. Esse que tá seco aí, né, pessoal, na entrelinha, é a forragem. Porque quando eu vou entrar com a cultura anual, eu tenho que dessecar essa forragem. Qual que é a vantagem desse sistema, pessoal? Que deixa uma matéria, né, seca aí, protegendo meu solo, ou seja, meu solo não fica exposto. E essa matéria que ela foi dessecada, ela vira matéria orgânica, que é muito benéfica para o solo. Nós também temos, pessoal, uma segunda alternativa, que é a integração em áreas com pastagem degradada, fazendo consórcio de culturas anuais com forrageiras. Como assim consórcio? Eu planto os dois. Vocês percebem nessa primeira figura que eu tenho milho e na entrelinha do milho eu tenho minha forrageira, certo? E a rotação, sucessão de culturas anuais com forrageira, né? À esquerda, a pastagem sucederá o milho. A sua colheita mantém-se, né, a cobertura do solo, garantindo alimentação para o rebanho na época da seca. Do lado direito, eu já tenho uma soja, que dará lugar à pastagem na safra seguinte. Então, numa mesma área, né, eu consigo fazer essas rotações e essas sucessões com culturas anuais e forrageiras. Aqui, pessoal, nós temos o segundo grande grupo, que é quando eu faço a integração pecuária-floresta, também conhecido como silvio-pastoril. Esse sistema de produção, ele integra a parte pecuária, que eu estou falando aí de pastagem animal, e a parte da floresta. Isso tudo consorciado, ou seja, funcionando ao mesmo tempo. Este sistema de produção é mais direcionado para áreas com dificuldade de implementação de lavouras. Pode ser devido a um solo, pode ser devido ao relevo dessa área. Por isso, inclui apenas componentes florestal e pecuário na mesma área. Então, eu posso trabalhar a parte de silvicultura. Entre linha do meu plantio de silvicultura, pessoal, eu entro com a pastagem e com o animal nessa área. Por isso que chama silvio-pastoril. O terceiro grande grupo, pessoal, é a integração lavoura-floresta, ou silvio-agrícola. É um sistema, né, que diferente do anterior, no lugar da pastagem do animal, eu trabalho agrícola, né? Eu posso estar trabalhando aí com soja, milho, juntamente com as espécies arbóreas. Então, eu planto as árvores, né? Vamos dizer assim, meu sistema silvicultura.
E entre linhas eu trabalho a parte agrícola. O último grande grupo, né, pessoal, é a integração lavoura, pecuária e floresta, ou agrossilvio pastoril. É um sistema de produção que integra os componentes agrícolas e pecuária. Esses componentes eles podem ser trabalhados em rotação, consórcio ou sucessão, incluindo também a parte florestal na mesma área. Então, em mente, a gente já tem, em primeiro lugar, o plantio da floresta, intercalando lavoura, pecuária, ou fazendo a rotação, ou a sucessão, ou fazendo também o consórcio. Então, às vezes, na mesma área, pessoal, eu posso ter, vamos dizer assim, os 3 ciclos: lavoura, pecuária e floresta. Lembrando, né, pessoal, que esse sistema lavoura, pecuária e floresta, ele é o mais complexo e apresenta o uso intensivo do solo. A lavoura, ela vai amortizar o custo da implementação dos componentes floresta e pecuária, tá? A floresta, ela não tem um retorno rápido, a pecuária também não. Dependendo da silvicultura da espécie, né, que você escolher, vai demorar no mínimo 12 anos para você ter um retorno financeiro. E esse sistema ele é indicado para áreas com múltiplas aptidões. Aqui eu trago um exemplo, né, dessa implementação lavoura, pecuária, floresta, e um tempo mínimo aí, né, de 5 anos. Ou seja, a implementação ela é dividida em várias etapas. A área da implementação máxima é de 500 hectares por etapa, ou seja, cada etapa realizada é de no máximo em 500 hectares. A área de cada módulo é delimitada pelo manejo da pecuária, ou seja, quem delimita a área que eu vou estar usando, o módulo que eu vou estar usando, está utilizando, né, é a pecuária. Uma curiosidade que nós temos, né, pessoal, é como fica o arranjo das árvores. Se eu vou trabalhar com a floresta, como é que eu vou fazer o plantio dessas árvores? Depende de qual sistema você está trabalhando. Se você estiver trabalhando com lavoura, floresta ou sistema lavoura, pecuária e floresta, vocês têm que pensar no maquinário que vai estar sendo utilizado. E meu plantio, ele pode ser, nesse caso, né, em faixas, onde entre linhas do plantio da floresta eu consiga entrar com o maquinário, certo? Também posso fazer isso em blocos. No bloco onde não tem as plantas, eu entro com o maquinário para a lavoura, ou em faixas maiores, né? Intercalo com a lavoura e com a pecuária. Depende do sistema que eu vou estar trabalhando. Agora, se eu vou trabalhar com o sistema floresta-pecuária ou pecuária e floresta, depende, essas árvores minhas elas podem ser dispersas ou isoladas na pastagem, ou seja, elas podem ser cerca-vivas, elas podem estar de maneiras irregulares. Essas árvores também podem ser quebra-ventos, ou eu posso ter várias fileiras de árvores. Vai depender muito do meu maquinário e qual sistema eu vou trabalhar. Bom, aí vem aquela pergunta, né? Qual a melhor espécie florestal para o sistema? É aquela que sempre tem mercado garantido, que tenha usos múltiplos, né? Os produtos madeireiros e não madeireiros. Ou seja, um exemplo, o eucalipto. Ele tanto serve para madeira como para carvão ou essência, né? Se utiliza muito as folhas deles para retirada do óleo, para estar fazendo essências. Que preste serviço aos sistemas, ou seja, sinergia. Conhecimento dos tratos silviculturais, ou seja, que você tem alguém na propriedade ou você saiba lidar com aquela planta escolhida. Quais são as espécies mais utilizadas nesse contexto? O primeiro é o eucalipto, o segundo, o cedro australiano, logo em seguida eu tenho a teca, o cedro rosa e a canifícula.
Então, continuando o exemplo, né, aí do eucalipto, vai depender muito do seu objetivo financeiro. Eu costumo dizer que a silvicultura, pessoal, ou seja, floresta dentro desse sistema, ela é uma poupança. É uma forma de você armazenar um dinheiro, forçado, mas é. Por exemplo, para que ocorra o desbaste para o carvão, demora entre 7 a 8 anos. E de 11 a 12 anos, o corte raso para a serraria. Então, você tem uma poupança, né, que vai render para você dentro de 12 anos. Então, não é um dinheiro que você conta imediatamente como o da parte agrícola, porque a pecuária também demora um retorno. Então, o retorno que vem primeiro é da parte agrícola. Então, pessoal, num contexto socioeconômico e ambiental do agrossistema, né, o modelo escolhido dentro daqueles 4 grandes grupos, né, agropastoril, agrossilvio-pastoril, silvio-pastoril ou silvio-agrícola, vai depender de N fatores, né? Se eu quero quebrar o ciclo de uma praga da doença, a intensificação do uso da terra, recuperação da pastagem degradada, a diversificação do meu sistema de produção, o aumento da minha renda, né, e da qualidade de vida do produtor, qual vai ser a conservação e a melhoria desse solo e dessa água, a eficiência no uso, né, de insumos, mão de obras e recursos, e a adequação ambiental. Então, dentro desses modelos, eu tenho tanto benefícios quanto escolhas a fazer. E isso sim que é uma agricultura sustentável. Para eu implementar esses sistemas, pessoal, eu encontro 4 situações distintas. A primeira, aquela em que a agricultura é introduzida na área de pastagens. Tenho lá minha pastagem, eu quero fazer pastagem com agricultura, né? Então, eu vou introduzir a agricultura na minha área de pastagem. Aquela em que a pastagem é introduzida na área de lavouras de grão e aquelas em que o componente florestal é introduzido na área de pastagem ou de lavouras, seguindo-se com o uso da área para pastagem. Então, para a implementação do meu sistema, eu vou identificar essas situações distintas. Sempre aquela pergunta, né? Quanto tempo a lavoura, ou a pecuária, ou a floresta vai ficar na área? Depende. Vai depender primeiramente do sistema adotado. A gente pode utilizar a pecuária por períodos de 1 a 5 anos e retornar novamente com a lavoura. Por sua vez, eu também posso estar utilizando por 5 meses até chegar a 5 anos. O componente florestal pode ser utilizado para 1 ou mais cortes, dependendo da espécie utilizada. Então, o tempo que cada fator vai ficar ali, lavoura, pecuária ou floresta, vai depender do sistema adotado. Sempre, pessoal, que ficar atentos a regiões de clima e solo. De acordo com a característica do clima e do solo, é que eu vou decidir o que é favorável para aquela área. Então, se eu tenho uma região com clima e solo favorável à cultura de grãos, eu posso utilizar a pecuária por um período de 6 a 18 meses e a lavoura por 2 a 5 anos. E os principais objetivos do uso da pastagem em sistemas que predomina a parte agrícola são rotação de cultura, eu preciso fazer rotação e não sucessão, aumento da produção de palhada para o plantio direto, reestruturação física do solo, aumento do teor da matéria orgânica e redução de pragas, doenças e plantas daninhas. Porque como eu faço uma rotação, o ciclo desses problemas eles quebram. Agora, se eu tenho uma região, né, sem infraestrutura, com um clima desfavorável, um solo, né, considerado solos marginais que não é adequado para plantios, ou com pouquíssima tradição agrícola, deve-se verificar quem? O zoneamento agrícola e restringir os cultivos de culturas mais rústicas, como o sorgo, porque o sorgo suga muito do solo. Nesses casos, a pecuária ela permanece por períodos mais longos. E nesse sistema, as lavouras de grãos têm como objetivo
recuperar pastagens degradadas ou que se encontram na fase de degradação ainda. E a nova pastagem é implementada na sequência, aproveitando uma maior fertilidade de solo, maior resultado e maior produtividade e qualidade dessas forrageiras, principalmente naqueles períodos chamados de críticos do ano, que na maioria das partes do Brasil é nos meses de maio a outubro. Então, aluno, hoje foi a nossa última aula, né, da disciplina Sistema Integrado de Produção Agropecuário. Nós trabalhamos os conteúdos modalidades de sistemas, que são 4 grandes modalidades, expliquei cada uma delas para vocês, e as estratégias para a condução desse sistema agrícola, né? A questão da rotação, sucessão, né? Se eu vou escolher pastagem, se eu vou escolher floresta, como é que eu vou trabalhar esse sistema. Então, pessoal, hoje encerro o nosso curso. Muito obrigada pela participação de todos, pela presença de todos. E dia 4/10, no nosso próximo encontro, será uma recuperação, caso algum aluno aí não tenha atingido a média em alguma disciplina, ok?